Jornal do Meio-Dia. Apoio Cultural, Farmapop Farmácia de Manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação. Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 20 de abril. Estamos começando o Jornal do Meio-Dia. E daqui a pouquinho nós vamos conversar com a artista Michele Martins. Ela é a convidada de hoje à noite da programação cultural da Fundarte. Mas antes, ela vai estar aqui no estúdio para nos contar mais sobre essa atividade. E a gente te conta também que nesta semana tem o Descarte Correto. A ação organizada pela Secretaria de Meio Ambiente de Montenegro acontece nesta sexta-feira, dia 23 de abril. Essa edição vai ser realizada na Estação da Cultura. Resíduos como vidros, lâmpadas, garrafas, óleo armazenado em garrafas PET, pilhas, baterias, materiais eletrônicos, entre outros, podem ser entregues no dia do Descarte Correto, que vai acontecer dia 23 de abril. Desta vez, o evento acontece na Estação da Cultura, na Rua Osvaldo Aranha, das 9 da manhã às 4 da tarde, sem intervalo ao meio-dia para facilitar o acesso à população. A ação vai contar com o apoio dos servidores da Secretaria, que estarão instruindo a comunidade sobre a importância da destinação correta e da separação dos resíduos. Nesta edição, também ocorrerá a doação de mudas de espécies nativas para a comunidade. Em caso de chuva, o dia do descarte será adiado e a nova data será divulgada. Outro ponto importante da ação será o cuidado com os protocolos essenciais de prevenção contra a Covid-19. Os servidores que vão trabalhar no evento vão usar máscaras e equipamentos de proteção, como álcool em gel, para evitar a proliferação do novo coronavírus. E agora vamos conferir os dados do painel de indicadores da Covid-19 em Montenegro. Nesta terça-feira, a Secretaria de Saúde confirmou mais uma morte causada por coronavírus. Ontem foram registrados 5 óbitos. As vítimas são 2 homens e 4 mulheres, com idades variadas de 62 a 87 anos. Com isso, os números totais no município são 7.055 casos positivos acumulados. Destes, 5.303 são casos recuperados, 1.633 casos em recuperação e 119 óbitos. E nós lembramos que é importante seguir os protocolos de saúde. Use máscara de forma correta, passe álcool em gel e mantenha o distanciamento físico. E vamos saber então como fica o tempo em Montenegro. A previsão para essa terça-feira é de sol e nuvens. A mínima registrada foi de 17 graus e a máxima pode chegar aos 28. E o ano letivo já iniciou e a Fundarte segue chamando os alunos para começarem as aulas. Um dos cursos ofertados na instituição e que tem vagas disponíveis é o de teatro. Em 2020, as aulas de teatro se tornaram virtuais. Os alunos saíram das salas de aula e se conectaram às telas para continuarem o curso. Mesmo à distância, a Fundarte seguiu ensinando a arte a todos os alunos. Foi um ano bem difícil, bem desafiador. A gente mais do que nunca, se teve que enfrentar o desconhecido absoluto, assim, né? Que foi trabalhar o teatro sem a possibilidade de estar junto, de experimentar junto, de criar junto, de se exercitar, de se encostar, né? de se divertir, né? Que é uma coisa muito importante, muito presente no teatro, né? Esse prazer da companhia, da cumplicidade, né? Mileide iniciou o curso de teatro em 2020. Ela conta que sempre gostou dessa manifestação artística, mas começou no ano passado em busca de uma realização pessoal. Sempre gostei mais desse lado da arte e eu sempre quis ser atriz e dubladora. Eu comecei na Fundarte mais como um teste, mas eu acabei gostando, né, do método da professora de dar aula, da professora, dos colegas, do ambiente, era tudo muito bom. E acabei me apaixonando ainda mais pelo teatro e descobri que era ali que eu queria estar, era aquilo que eu queria fazer. Já a Alice faz teatro há mais tempo e começou pois gosta do modo como o teatro aborda a criatividade. Eu gosto de fazer teatro por causa dos figurinos, por causa das apresentações, de todo o público. Eu gosto muito de conversar com o público, eu gosto muito de mostrar o que a gente fez, o que a gente criou. Eu gosto de criar cenas, criar
figurinos, histórias. E se você também quer aprender sobre teatro e como você pode se desenvolver a partir dele, se inscreva no curso da Fundarte. Nós ainda temos vagas, queremos muito que mais alunos venham experimentar com a gente essa modalidade, muitos projetos para realizar. Agora que dá para dizer que a gente já entendeu melhor o que é possível fazer dessa forma e o que a gente deseja fazer dessa forma. E a Fundarte já está promovendo uma série de atividades dentro da programação cultural. Hoje à noite tem uma conversa com a artista Michele Martinez, convidada pela área das artes visuais da Fundarte. Mas antes disso, você confere aqui no Jornal do Meio-Dia um pouquinho de como vai ser esse bate-papo de logo mais. Porque a Michele é a nossa convidada aqui no JMD. E no próximo bloco a gente conversa com ela. Então não sai daí, nós já voltamos. Olá! Na Fundarte a gente se encontra no teatro, na dança, na música, nas artes visuais. A gente se encontra online. Por aqui a arte não para. Por isso, confira agora a programação cultural do mês de abril. Sexta-feira, dia 9, live concerto didático Vê Se Gostas com Felipe Caran, 19 horas, no canal do YouTube e Facebook da Fundarte e do artista Felipe Caran. Nos dias 12, 13, 14 e 15, de segunda a quinta-feira, acontecem as oficinas do projeto Violino no Choro e as inscrições podem ser feitas no site www.violinonochoro.com.br até o dia 8 de abril. Terça-feira, dia 20, conversa com a artista Michele Martinez, convidada pela área de artes visuais, às 19 horas, no Google Meet. Terça-feira, dia 27, Conexão Teatro 2, com a artista Caroline Faleiro, convidada da área de teatro, às 19 horas, no Google Meet. Quarta-feira, dia 28, sarau com os grupos de música da Fundarte, às 19 horas, no nosso canal do YouTube. Até quarta-feira, dia 28, teremos a continuidade das ações virtuais da exposição Sala 5, Encontros Cotidianos, no Instagram, @Galeria Luigi Schwamba. E quinta-feira, dia 29, Flash Mob Virtual, Dia Internacional da Dança. Acompanhe nas nossas redes sociais como participar. Nossos encontros estão marcados. Nos procure nas redes sociais Fundarte Montenegro. Siga no Instagram, curta no Facebook, inscreva-se no nosso canal do YouTube e acompanhe a agenda no site www.fundarte.rs.gov.br. A gente se encontra na arte. Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia e a gente vem já divulgando alguns dias que hoje à noite tem atividade da programação cultural da Fundarte e a Michele Martinez é a convidada dessa atividade de hoje à noite, mas antes ela está aqui no Jornal do Meio-Dia, é a nossa convidada na edição de hoje aqui também. Bom, Michele, antes da gente falar dessa atividade aí da noite aqui realizada pela Fundarte, queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória e do teu trabalho, para quem não conhece teu trabalho, né, para conhecer um pouco mais da artista Michele Martinez, né? Sim. Bom, a minha trajetória ela iniciou aqui nesse prédio, né? Eu sou formada em artes visuais pela UERGS, da primeira turma lá de 2005, então desde 2005 até 2021 tem alguns anos. Uma trajetória. Exatamente. Em 2010 eu fiz o mestrado em artes visuais na Universidade de Santa Maria. E desde o início da graduação, então, eu elegi a pintura como o meu meio, né, de me expressar através das artes, assim, foi o meio que eu mais me identifiquei. Eu trabalho também com desenho, com fotografia, com colagens e intervenção urbana, mas a pintura, de alguma forma, ela sempre está inserida, né, mesmo quando eu vou para esses outros meios. E também, muito desde o início, assim, eu tive um interesse, os meus primeiros trabalhos, eles já
buscavam, né, referências no cotidiano, e o consumismo foi uma temática assim, muito abordada, né? E ao longo, né, desses 15 anos então, que já se passaram, o meu trabalho tem tido desdobramentos desses assuntos, né? E aí, atualmente, né, então eu tô com um trabalho em pintura que vai ser apresentado, né, hoje à noite nessa live, Antropocênica, é o título da exposição, né, e que explora, então, esse cenário urbano, que eu já vinha trabalhando também desde 2014, se não me engano. E aí, assim, desde 2005, a arte tem sido a minha atividade principal, né? A produção artística. Só que do final de 2017 até o final de 2019, eu tive uma experiência fora das artes, né? Que eu assumi a diretoria de turismo ali na prefeitura municipal. Então, eu tive que mergulhar, assim, numa outra esfera, que foi a esfera do turismo, da administração pública. E que tem toda essa visão com a cidade, então foi um contato assim que sem dúvida reflete no meu trabalho, né? Aí, final de 2009, então eu volto para a atividade artística como, né, minha atividade principal, assim, volto para o ateliê. E no início de 2020 a gente tem uma pandemia, né, e uma série de questões, assim, de incertezas, restrições, isolamento, que não tem como também não refletir no trabalho artístico, né, claro. Assim, a produção em ateliê, ela sempre é muito solitária mesmo, é o artista com os seus pincéis, né, tintas. Mas, mesmo assim, eu achei que eu não ia sentir tanto, mas não tem como tu não sentir, assim, tu não poder encontrar as pessoas, né? E isso tudo tá nesse trabalho, então... Que vai ser debatido um pouco mais aí de noite, conversado um pouco mais sobre tudo isso aí nessa live mesmo. Nesta live, então, o assunto principal é esta exposição, né? Antropocênica é uma exposição virtual. Ela, já vou fazer o primeiro convite aqui para as pessoas acessarem a exposição. Tá no meu site www.michelemartinez.com. Aí já entra direto na página da exposição, né? E quem quiser daí explorar mais o site, tem obras mais antigas de outras séries, né? E fala mais sobre a trajetória também. Mas é interessante dar uma visitada na exposição antes da live, né? Porque na live a gente vai comentar, né? Eu vou falar sobre cada uma das obras, sobre esse processo de criação, né? Sobre este momento que a gente está vivendo. Enfim, acho que vai ser bem interessante, assim. Até, no caso, antropocênica, né? Porque a última coisa, né, deste processo foi escolher o título da exposição. Aí eu vinha trabalhando com as cenas urbanas e com essa ideia de que, né, essas cenas são um cenário criado pelo homem. A paisagem urbana é uma paisagem totalmente construída pelo ser humano. E aí o antropoceno é um conceito que tem sido abordado por alguns cientistas como uma nova era geológica que a gente está entrando, onde o homem interfere diretamente no meio ambiente, sabe? Antes a gente tinha natureza interferindo no ser humano e hoje é o ser humano interferindo na natureza, né? Claro, são hipóteses, mas tá muito ligado com as nossas preocupações, mudanças climáticas, a gente tá tendo reflexo de tudo isso, né? Então, na live a gente vai falar bastante sobre esses assuntos. Eu tenho uma curiosidade, tu falou dessa questão do trabalho do artista no ateliê ser muito solitário, né? Sim. Aquela criação ali com as tintas, com os pincéis. Mas na live de hoje de noite a ideia é justamente um bate-papo, né? Essa interação com as pessoas. Como é que é pra ti, enquanto artista, ter esse contato com as pessoas também? Pois é. Então, já, assim, mais de um ano de isolamento social, né? Logicamente, estou morrendo de saudades de visitar exposições, visitar museus, montar exposição, é uma coisa que me dá, assim, muito prazer, adoro, sabe, finalizar uma série, montar uma exposição, e isso não tem sido possibilitado, né? E aí veio essa ideia, assim, não, vamos fazer uma exposição virtual.
segue o mesmo processo, né? Tem um textinho de apresentação, as obras, são 13 obras que fazem parte dessa exposição, todas foram concluídas em 2020, e aí vai ter esse bate-papo, que seria o momento de encontro com o artista, né, numa exposição física, mas esse encontro vai se dar de maneira virtual. Eu tô achando, assim, extremamente interessante essa experiência, assim, como a gente estava comentando, esses meios todos que a gente está explorando agora, eles já existiam, né? Só que agora a gente está se vendo com a necessidade de utilizá-los cada vez mais, de aprender a tirar proveito do meio digital, né? E a exposição virtual, eu acredito que as grandes vantagens são a abrangência, porque ela está em qualquer lugar do mundo, né? Tu não precisa ir para determinado espaço para visitar a exposição, tu pega o teu celular, entra no link e tá ali, já tem acesso a tudo, né? E ela é muito rápida também. Então, isso se torna mais atrativo para pessoas que não têm o hábito de visitar esses espaços culturais. Quando tu vai muito assim, tu começa a perceber que são sempre as mesmas pessoas. É sempre um público muito específico, né? E eu já tive feedback dessa exposição que está acontecendo de pessoas que nunca tiveram contato com o meu trabalho, assim. Então, eu acho que a gente vai ganhar muito com tudo isso na questão de formação de público, né? Existem as artes que são mais populares, mas essas dos espaços culturais, elas geralmente ficam restritas a estudantes, a artistas, colecionadores, pessoas que, né, têm mais o hábito de frequentar. Aí hoje vai ser o momento, então, né, convido todas as pessoas para ouvirem o artista. O dia do encontro com o artista é o dia do artista se expor, né, e falar sobre esse processo. Assim, outra questão do meu trabalho, eu falei que desde o início eu sempre procurei, né, o consumismo, né, tratar dessa temática e da temática do cotidiano. Por quê? Porque eu sempre busquei com o meu trabalho que ele fosse acessível a todas as pessoas, assim, que não fosse, tu não tivesse que ser um grande estudioso das artes para entender, né, para compreender o trabalho. E uma estratégia que eu uso para isso são esses ícones comuns, assim, por exemplo, nessa exposição, as obras, assim, apresentam muitos sinais de trânsito, aí tem a questão do código de barras, né? Por exemplo, quando eu coloco na faixa de pedestres, eu troco o padrão normal da faixa de pedestres por um código de barras, são 2 elementos que todo mundo conhece, né? Que são normais do nosso cotidiano, somados ali, e daí cada pessoa ela vai compreender e vai fazer suas associações, e aí tem suas próprias leituras, né? E neste encontro eu posso conhecer essas diferentes leituras, que é sempre muito interessante, assim, o olhar do outro. Além de eu estar expondo o meu processo, eu também vou ter esse retorno. Essa troca toda aí. Essa troca toda. Perfeito. Bom, então, para participar dessa live, desse bate-papo com a Michele Martinez, é preciso solicitar o link, né, para participar, que acontece pela plataforma Google Meet às 7 horas da noite. O link pode ser solicitado, então, pelo e-mail galeria@fundarte.rs.gov.br ou no Instagram da Fundarte, né? São as 2 formas de conseguir esse link e ter esse bate-papo com a Michele. Michele, a gente está com o tempo aqui já meio contado. Eu agradeço a tua presença aqui. A gente já pôde entender um pouquinho de como vai ser hoje de noite. Agradeço. Um bom bate-papo hoje de noite também com o pessoal. Obrigada mesmo. Muitíssimo obrigada. Espero vocês lá. Com certeza. Bom, então tá todo mundo convidado, né? Você já sabe, também toda a nossa programação está no facebook.com/TV Cultura do Vale. Todos vocês, uma boa tarde.